Graça e paz, meu pastor Paulo Nascimento, aqui é o pastor Igor Leonardo, diretamente aqui de Aracaju, Sergipe. Estou na orla da praia de Atalaia, na minha linda cidade, Aracaju. Querido, a minha pergunta é: qual é o embasamento bíblico para tantos ministérios femininos, pastoras, apóstolas, bispas? Com todo o respeito que eu tenho a todas elas, eu quero saber qual é o embasamento bíblico para tantos ministérios femininos. Fala comigo, meu pastor. Forte abraço. Boa noite, pastor Paulo Nascimento, ao canal Falando de Bíblia. Deus abençoe. Aquele abraço. Aqui quem vos fala é o Marcos Rodrigues, do Rio de Janeiro. A minha pergunta: mulheres atuais, elas podem ser ordenadas a bispas, apóstolas, pastoras, missionárias, diaconisa? Aquele abraço. Ok, pessoal. Meu amigo pastor Igor Leonardo, de Aracaju, lá em Sergipe, e o meu irmão Marcos Rodrigues, do Rio de Janeiro. Tanto aqui no Rio de Janeiro quanto lá em Aracaju, as perguntas são as mesmas. Pode a mulher exercer um ministério feminino como pastora, bispa, apóstola? E aí? Rapaz, esses meus irmãos, eles gostam de acender o fogo desta fogueira. Mas eu quero fazer pelo menos aqui um pensamento junto com você para a gente poder caminhar de forma bíblica. Falando de Bíblia, Gênesis capítulo 29, no verso 9, diz assim: escrito está, estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. Grave isso. O único momento na Bíblia que você vai encontrar literalmente a palavra pastora é no livro do Gênesis, no capítulo de número 29, na história de Jacó, quando se encontra com Raquel, e no verso 9 escrito está: estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. Só que, quando nós abrimos a Bíblia lá no Novo Testamento, e a gente vai para a narrativa de João Marcos, o que nós conhecemos como Marcos, no capítulo de número 15, no capítulo de número 16, no verso de número 15, diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aqui nós encontramos uma ordenança de Jesus que todo cristão, seja homem ou mulher, deve ser um anunciador das boas novas, que é a ideia da palavra evangelho, boas novas, evangelho no grego, ou seja, boas novas. O evangelho não é uma notícia ruim, o evangelho não é uma notícia de pesadelo, de traumas e trágicas, não. O evangelho ainda continua sendo boas notícias, pois são notícias da salvação. São notícias para o perdido que Jesus encontrou e deseja salvá-lo. Só que nós temos, nos nossos dias, muitas dificuldades quanto a esse assunto, porque está em voga em muitos lugares, em muitas igrejas, em vários estados da nossa Confederação Brasileira e até mesmo fora do Brasil, a palavra pastora, a palavra bispa, a palavra apóstola. E aí parece que nesse emaranhado as pessoas acreditam que isso é ser superior aos demais. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer, dentro da pergunta que me fizeram, é: você conhece o feminino da palavra bispo? Sim, a palavra bispo, o seu feminino não é bispa. Esdrunchulamente, nós torcemos esta palavra e então chamamos de forma feminina como bispo. Mas, na verdade, o feminino da palavra bispo é episcopísia. O bispo é uma espécie de superintendente, de um supervisor. Bispo, hoje, na minha nação brasileira, eu considero o bispo Edir Macedo, que é da Igreja Universal do Reino de Deus. Sim, ele é um superintendente
pois ele tem igrejas e filiais em todo o mundo. O camarada ontem estava lá no tráfico, trocando tiro com a polícia, se drogando. 7 meses depois você encontra ele na rua, ele diz que é crente, que Deus está fazendo uma grande obra. 3 meses depois o cara é bispo, o cara é pastor, o cara é apóstolo. Como? Se a igreja primitiva demorava 6 a 7 anos para formar um diácono. Irmãos, é isso aí. E os camaradas vêm a micro-ondas, por assim dizer. Para ontem, para agora, é o fast food da fé. Palavra forte é essa, fast food da fé? Sim, porque no nosso meio o evangelho já se tornou à la carte. É a gosto do cliente. O cara gosta de um determinado estilo, entra numa determinada igreja e uma determinada instituição. E aí a gente acaba por distorcer a Bíblia. Por exemplo, a palavra apóstolos, do grego, enviado, é uma palavra tão comum no grego. E a turma hoje, pela sua vaidade espiritual, acaba por intitular algumas mulheres como apóstolas. Eu até considero o ministério feminino por uma questão. Existem mulheres na Bíblia que a sua história foram muito marcantes. Por exemplo, Juízes capítulo 4 vai falar sobre a profetisa, juíza, que era chamada de Débora. Mas quando você vai ler, pelo menos o capítulo 4, o verso 4, vai dizer que ela era mulher de Lapidote, ela julgava Israel e ela era profetisa. Ou seja, ela tinha um cabeça a quem era o guardião do seu lar, a quem ela prestava obediência, e as pessoas estão tendo problemas. Por quê? Porque as pessoas acham que a ideia de submissão é ficar debaixo do pé de alguém. E Deus deu um papel tão lindo para a mulher, que é ficar ao lado como muro de proteção, porque quando Deus vai dar a mulher para o homem, ele diz, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora. A palavra adjutora no hebraico é kenegdo. Kenegdo é aquela que está como um muro de proteção, ou em uma tradução um pouco mais avançada, vai dizer que é aquela que vem como contra. Ou seja, para você chegar em mim, você vai ter que passar pela minha esposa, porque ela está ao meu lado, e muitas coisas que eu não consigo enxergar pelo fervor das coisas que ficam na minha cabeça e às vezes eu fico meio que tapado, aí ela consegue enxergar melhor. Só que nós estamos falando de um tempo em que nós temos o feminismo também dentro das nossas igrejas, e as mulheres querem serem reconhecidas a qualquer custo. Alguns chegam a dizer que a Bíblia é machista. A Bíblia não é machista. O judaísmo não é machista. Porque quando a história do patriarca acontece, dos patriarcas acontecem, as mulheres também são citadas. Tem mulheres na Bíblia que elas não foram julgadas por conta do machismo de alguém. Engano de alguém falar que a Bíblia é machista. Por exemplo, Paulo vai dizer, em um determinado ponto do Novo Testamento, que a mulher não fale, ou seja, doutrinariamente exerça autoridade sobre o homem, mas que ela aprenda em casa. Ele não está subjugando a mulher, que ela exerça somente o papel do lar. Por quê? Porque no papel do lar ela vai formar um bom cidadão, que são seus filhos. E o que refletir nos seus filhos é aquilo que ela é os preceitos que ela guardou e tem dentro dela. Agora, quando você olha para a narrativa bíblica do Novo Testamento, Marcos capítulo 16, verso 15, o problema é que nós podemos fazer a obra de Deus sem títulos. Biblicamente falando, quando você vai ler os conselhos de Paulo para Timóteo, na sua primeira carta, lá no capítulo 2, você vai ver que há uma ordenança para os diáconos, para os bispos, para os pastores, só que em nenhum momento Paulo fala da figura feminina. E eu não estou aqui rebaixando a figura feminina, porque quando Jesus, o Verbo vivo, estava entre os homens, quem mais ajudou a Jesus financeiramente foram as mulheres. Você sabia disso? Quem mais contribuiu de forma financeira com o ministério de Jesus foram as mulheres. Teve um momento que Paulo está pregando em uma determinada cidade e uma mulher o convida para ir à sua casa, e essa mulher tinha posses. Paulo, ao primeiro tempo, resiste, mas depois aceita o convite e vai.
Imagina para você alguém dizendo, Paulo era machista. Paulo não era machista. Só que quando você abre a Bíblia em Apocalipse, logo no capítulo de número 2, você vai ler, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, verso 1. No verso 8, escreve ao anjo da igreja que está em Esmirna, 12, capítulo 2, e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, verso 18 do capítulo 2, e ao anjo da igreja de Tiatira, capítulo 3, verso 1, e ao anjo da igreja que está em Sardes, verso 7, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, verso 14, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Em nenhum momento ele vai dizer a pastora, a anja que está lá na tal igreja. Deus deu ao homem a autoridade espiritual para exercer o sacerdócio. A mulher pode ser usada? Sim. Ela pode ser um grande instrumento de Deus para mudar uma situação, para trazer luz sobre a escuridão de um povo? Sim. Você vai ver que em João capítulo 4, Jesus está conversando com uma mulher lá no poço, e a primeira coisa que aquela mulher faz é deixar o seu cântaro e sair anunciando para a cidade que achou o Cristo, o esperado, o Messias de Israel. E olha que ela era samaritana. Então, o evangelho não faz acepção de pessoas para usar, mas Deus definiu biblicamente quem exerce ministério dentro do corpo da igreja. Eu sei, irmãos, que em alguns lugares, alguns homens são molengas, são fracos, e algumas mulheres exercem influência neles. Só que a coisa mais ridícula que tem hoje são mulheres que se negam a serem obedientes e serem uma bênção, que se negam a trabalhar lado a lado com o seu marido, fazem greve de sexo, fazem guerras psicológicas para tentar mandar na igreja. A igreja não é minha, a igreja nunca foi de homem algum, a igreja não é do apóstolo fulano de tal, a igreja continua sendo de Cristo. Eu considero as mulheres, sim, elas são uma bênção, elas são umas ferramentas utilíssimas na obra de Deus. Mas, queridas, não permita caírem na vaidade que muitos caem. Ah, eu faço só por isso. Uma vez, eu vou contar uma experiência aqui rápido, quando eu estava num determinado lugar e eu já era evangelista e o pastor me pediu para orar e ministrar a ceia e também servir aos irmãos no púlpito. E eu lembro que na hora que eu peguei a bandeja para designar alguns irmãos, um dos irmãos já era pastor e eu o conheci quando ainda era diácono. Eu fui levar a bandeja para ele, ele falou assim, meu irmão, agora eu não sou mais diácono não, sou pastor, dá isso aí para outro. Eu falei, meu irmão, servir é aquilo que Deus nos chamou, independente do título, se torne legal diante de Deus quando você faz por amor, quando você faz para que você não apareça, mas para que o nome dele seja grande. Como disse João, importa que eu diminua e que ele cresça. O nosso grande problema hoje se chama vaidade. A vaidade é o que tem nos consumido, tanto homens quanto mulheres. Agora, é legal? É bíblico? Não é. Mas se há necessidade da mulher administrar, que ela administre. Para que a obra não sofra, para que a obra não falhe. Porque o que está em apreço, o que está em questão é o nome de Cristo. Eu espero que nessa resposta tão razoável aqui, que nós vamos poder discutir outras vezes mais, tanto aqui no Rio de Janeiro, através do nosso irmão Marcos Rodrigues, quanto do pastor Igor Leonardo, lá de Aracaju, nós estamos aqui falando de Bíblia. Não é machismo e nem a invenção da minha cabeça. Nós lemos aqui, Apocalipse 2 e 3, ao anjo que está na igreja. Deus poderia se referir muito bem à anja, à minha apóstola, à minha bispa, mas ele se referiu ao homem. Ao homem, Deus deu a autoridade do lar para proteger, para prover, para cuidar. Se você, como sacerdote, não faz do seu lar essas coisas, você peca. Se em alguns momentos na igreja a mulher tem que assumir o papel, é porque nós, como homem, estamos falhando. Aí, vergonha para o homem, porque nós não cumprimos o nosso papel e não colocamos-nos dispostos ao que Deus nos chamou. Então, meu irmão, cumpra o seu papel, exerça o seu chamado, faça a obra de Deus, independente do título. O que importa
é agradarmos a Deus e não a homens. Deus te abençoe, falando de Bíblia. Eu quero lembrar a você, assim como outros irmãos, como o irmão pastor Igor Leonardo, lá de Aracaju, o irmão Marcos Rodrigues, enviaram a sua pergunta. Tem um link na nossa descrição do vídeo, onde você vai mandar o seu vídeo de 30 segundos. Dá para passar aí pelo menos uns 8 ou 10 segundos mais. Você vai se identificar, falar de onde você está e fazer a sua pergunta aqui para o Falando de Bíblia. E eu terei o maior prazer, assim como fiz com os meus irmãos, falar de Bíblia com você. Deus te abençoe, compartilha, curta, comenta. Vamos fazer o Falando de Bíblia andar por muitos outros lugares e assim compartilharmos da palavra do Senhor. Deus te abençoe.